a reunião ordinária do dia 13 de novembro de 2024. Temos expediente, eu irei fazer a leitura. Expediente do dia 13 de novembro de 2024. Ofício número 2868 da Censa da senhora Chade Praxe, secretária municipal de Manaus, respondendo ao requerimento número 3.388 de 2024, de autoria da deputada Maiara Pinheiro, sobre informações dos processos de inserção de solicitação de consulta e exames no CIREG. Ofício número 955 de 2024, do senhor Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, defensor público-geral do Estado do Amazonas, enviando agradecimentos pela aprovação em 30 de outubro de 2024 do projeto de lei número 04 de 2024, que altera a lei complementar número 1 de 30 de março de 1990 e dá outras providências sobre a organização da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Esse é o expediente do dia, senhores deputados. Registra a presença da deputada Alessandra Campelo, deputada Mayra Dias, deputado comandante Dan, foco na missão, deputado Cristiano D'Angelo, deputado o filho do Belão, Jorge Lins, e deputado Carlinhos Bessa. Vamos iniciar o pequeno expediente. Primeiro orador inscrito, o deputado comandante Dan, pelo tempo de 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Roberto Cidade, o cumprimento, minha continência, meu brado de selva, aos colegas aqui presentes, cumprimento a todos, na pessoa da deputada Alessandra Campelo, cumprimento a todas as mulheres, na pessoa do deputado Carlinhos Bessa, cumprimento a todos os colegas aqui presentes na plenária, aqueles que nos assessoram, que fazem esta casa funcionar, aqueles que fazem com que nossa imagem, nossa voz reverbere por intermédio das mídias convencionais, novas mídias, canais de streaming, aqueles que nos acompanham de forma geral. Desejo a todos um abençoado dia, lembrando que dias abençoados são melhores que bons dias, são dias bons, agradáveis e perfeitos, como é a vontade de Deus em nossas vidas. Presidente, ontem, felizmente e infelizmente, eu precisei justificar a minha ausência da plenária. Preciso justificar porque eu, sinceramente, tenho aprendido ao longo de quase 2 anos que estar aqui representando o povo do Estado do Amazonas, verbalizando as percepções que temos quando vamos até ao encontro de todos eles, nas diversas agendas que fazemos, é muito importante. É importante poder aqui repassar aos demais colegas a sensibilidade que nós adquirimos em relação às demandas que a população do Estado do Amazonas nos apresenta. E, por exemplo, no final de semana passada, eu estive em um grande encontro com a juventude da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Congresso de Jovens, onde eu pude ali, juntamente com eles, celebrar a Deus e também trazer daquele encontro algumas percepções. Nesse sentido, inclusive, nós estamos aí numa caminhada, direção à lei que foi aprovada nesta casa, ou seja, o projeto de lei que estará sendo promulgado ou pelo governo do Estado ou mediante a publicação no Diário Oficial desta casa, que é como vem acontecendo recentemente, em relação ao Novembro Branco, o mês da mobilização pela cultura de paz. Esta iniciativa está diretamente relacionada com a prevenção à violência. Nós, na condição de presidente da Comissão de Segurança Pública, juntamente com os deputados que a integram, temos procurado compreender a necessidade do povo e desenvolver diversas proposituras, projetos de lei que possam
possibilitar as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes estarem convivendo com um ambiente seguro e saudável. Portanto, esta cultura de paz, no que diz respeito ao ambiente escolar, no que diz respeito aos locais ou os aparelhos públicos onde a população está presente, desenvolvendo algum tipo de atividade, no ir, no vir, no estar, no celebrar, no realizar, enfim, em todos os sentidos, nós temos procurado, principalmente, apresentar uma proposta de prevenção à violência, não uma proposta reativa. E, nesse sentido, nós estamos aí finalizando o planejamento da primeira Olimpíadas pela Paz, que vai estar acontecendo a partir do próximo final de semana, já com eliminatórias, dias 15, 16, 23, futebol, voleibol, lutando pela paz, lutas, portanto, jiu-jitsu, taekwondo, e no dia 29 nós vamos fazer uma simulação da passagem da tocha que representa a paz nas 6 regiões de Manaus, mais de 50 quilômetros, revezando a tocha, simbolizando que nós queremos paz, que nós defendemos a paz e que nós, nesse sentido, estamos fazendo a nossa parte também. Então, será um movimento lindo. Eu quero convidar toda a população do estado do Amazonas que tiver interesse nesse sentido, que possa acompanhar este movimento e que possa estar também ali na Arena Amadeu Teixeira, onde será a cerimônia de abertura na sexta-feira, dia 29, portanto, à noite, e durante o dia inteiro. No dia 30, nós vamos estar com a primeira caminhada, corrida pedestre, avançando pela paz na Ponta Negra. O senhor me permite 2 minutos, presidente? 2 minutos para o deputado. Obrigado, presidente. E vamos estar ali na Ponta Negra a partir das 6 da manhã e nos 61 municípios do estado do Amazonas, com iniciativas parecidas para esse grande movimento pela cultura de paz, fechando o mês de novembro, portanto, um mês de mobilização pela cultura de paz. E no dia 30 vamos estar, então, realizando as finais ali de lutas, as finais no sentido do times livres das drogas, livres do vício, livres do crime, livres de condutas erradas e próximos daquilo que edifica e faz com que a sociedade amazonense seja uma sociedade melhor. E vamos avançando para finalizar no dia 30 à noite com uma cerimônia de encerramento da primeira Olimpíadas pela Paz. Mas também, presidente, quero ressaltar a visita que fizemos ontem a Brasília, portanto, a justificativa por não estar aqui, estar lá em Brasília, juntamente com o deputado Sinésio, juntamente com o deputado João Luiz, parlamento amazônico, realizando a visita ao diretor-geral do DENIT. Foi bom estar ali, mas o que nós ouvimos foi, no meu entendimento, mais do mesmo. Nós estamos priorizando, estamos buscando realizar as obras, buscando solucionar os problemas, mas, infelizmente, no que diz respeito à reconstrução das 2 pontes que ruíram lá no Curuçá e sobre o Atuais Mirim, nós estamos aí com 2 anos, indo para a 5ª semana de pontes que ruíram e de uma obra que agora vai ter que ser novamente licitada para que seja retomada aquela obra ali, e isso preocupa bastante a gente porque os rios começam a subir, e nesse sentido, já nós vamos ter um problema muito sério em relação àquelas balsas que terão que se movimentar naquele sentido. Mas volto no grande expediente, se houver espaço, para poder tratar desta temática. O bom é que o presidente anunciou, juntamente com a bancada do Amazonas, que a BR é a prioridade que vai sair. Então, o movimento Soluciona BR está funcionando. Inclusive, demos um broche de presente ao diretor-geral do DENIT, para que ele possa se lembrar que realmente a BR-319 é a prioridade. Obrigado, presidente. Próxima oradora inscrita, deputada Alessandra Campelo. Cinquentou. Rádio Aliança Senado, FM 106,9 MHz. Música e informação. Ocupando a tribuna, pequeno expediente da manhã. Pelo tempo de 5 minutos, e se precisar de mais, estaremos aqui prontos para aumentar o tempo da deputada Alessandra Campelo. Registra a presença do deputado Rosenha, deputado Wilker Barreto.
Deputada Alessandra Campelo ocupando a tribuna, referência em defesa da mulher neste poder. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, meu bom dia à população que nos assiste, a imprensa presente. Presidente, assim como no dia de ontem que eu vim falar de crimes contra a mulher, hoje eu venho falar de mais um caso de estupro, que está na mídia hoje, em todos os meios de comunicação. Foi preso ontem o blogueiro Alex Braga Mendes, o Alex Mendes Braga, enfim, não sei exatamente, ele foi preso, uma prisão provisória de 30 dias, por estupro, por ameaçar a vítima, por obrigar a vítima a fazer aborto, motivo pelo qual ele não vai para a Vara Maria da Penha, ele vai para o Tribunal do Júri, porque é crime contra a vida, vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, porque obrigou uma mulher a realizar um aborto. A polícia cumpriu o mandado de prisão. Vale ressaltar que ele responde por esse crime há mais de um ano, mas não se sabe por que motivo esse inquérito ficou parado, enfim, perdido, o nome dele não aparecia no sistema, mas a vítima procurou ajuda e essa vítima, inclusive, está recebendo atualmente apoio psicossocial da Procuradoria da Mulher desta casa, senhor presidente. Ela está sendo atendida por psicólogos, advogadas, por psiquiatra, inclusive. Vale ressaltar que a vítima, ela passa por uma situação de ansiedade, ela tem crises de ansiedade, ela tem depressão, ela tem dificuldade para dormir e ela, inclusive, está afastada de suas possibilidades de trabalhar por conta de todo o trauma que sofreu. E vi também ser questionado por uma das advogadas, inclusive esse rapaz tem vários advogados, uma das advogadas questionando por que a vítima não deu continuidade na época, no ano passado. A vítima não deu continuidade porque ela foi agredida pela sogra do seu Alex Braga, pela cunhada e na época, esposa do Alex Braga. Ela foi agredida e ameaçada. E disseram para ela, eu tive acesso aos depoimentos dela, disseram para ela, é melhor você voltar para Jutaí, porque o Alex é metido com gente grande, e no final quem vai ser presa é você, que vai ser processada e presa. Ela foi agredida, segundo ela relata, ela foi empurrada, levou tapa na cara, enfim, quando ela queria ir fazer o exame de corpo de delito após registrar o boletim de ocorrência. Ela e a família foram ameaçados e a mãe dela ficou com muito medo. A mãe dela ligou chorando e disse, minha filha, volte, que esse pessoal é gente grande, vão acabar matando você. E essa moça voltou para o interior, ficou ali por um ano sofrendo de depressão, sofrendo ameaças. E hoje ela está sendo amparada pela Defensoria Pública, pela Procuradoria da Mulher, e eu quero parabenizar a equipe da Delegacia Geral, a equipe da nossa Procuradoria da Mulher, a equipe da Delegacia da Mulher, e, enfim, toda a equipe da Polícia Civil, por essa prisão, porque não importa quem seja, lugar de estuprador é na cadeia. E as pessoas ficam falando assim, ele passou mal, porque está com medo de fazerem alguma coisa com ele no presídio. Vocês sabem qual é o principal medo que um homem tem quando vai preso? Pode tirar a imagem desse marginal aí da televisão, tá bom que ele já apareceu demais. Acho que dá até mau agouro ficar olhando. Sabe qual é o maior medo que um homem tem quando ele vai preso? O senhor poderia aumentar 2 minutos para mim, presidente, por favor? Mais 2 minutos, deputado. Vocês sabem qual é o maior medo de um homem quando ele vai preso, quando ele vai para um presídio? Vocês sabem, senhores deputados, senhores assessores? O maior medo de um homem quando ele vai para um presídio é ser estuprado. Mulher tem esse medo todo dia. Se a gente entrar num elevador sozinha com desconhecido, se a gente andar na rua e alguém passar pela gente, se a gente estiver numa rua escura,
se alguém se aproximar do nosso carro e nós estivermos sozinha, se nós estivermos no ônibus e um cara começar a encoxar a gente, se um homem ficar olhando, te encarando, sabe qual é esse medo que a mulher tem? É o medo de ser estuprada, todo dia. Homem só tem esse medo quando vai para a cadeia. Que bom que eles saibam um pouco o que é o medo de ser estuprado. Principalmente quando é um estuprador, que estuprou a jovem, portando uma arma, completamente alterado. Os relatos dela são absurdos. A violência que essa moça sofreu, o trauma que ela sofreu, e ainda vem uma advogada mulher querer desqualificar. A mesma advogada que eu vim para essa tribuna defender, presidente, quando ela foi desqualificada por um promotor de justiça. Porque eu defendo mulher, e independente de quem seja. Então, essa mesma advogada que foi desqualificada, que foi ofendida por um promotor de justiça, e que eu vim nessa tribuna defendê-la, essa advogada estava tentando desqualificar a jovem que sofreu estupro. Ela poderia pensar um pouco nisso, porque mesmo como advogada, e todos têm direito a um advogado, inclusive um estuprador, mesmo como advogada, ela tem que lembrar da condição dela de mulher, porque quando ela foi humilhada, comparada a uma cadela, por um promotor de justiça, eu vim aqui na tribuna, eu representei no Ministério Público para defendê-la. E digo, faria de novo, se ela fosse ofendida, eu faria de novo. Mas acho que, apesar do profissionalismo, dos objetivos dela de livrar o estuprador da cadeia, que é um direito dela como advogada, ela tem que ter um pouco de sororidade e não tentar diminuir uma mulher para fazer isso. Enfim, presidente, é isso. A justiça está sendo feita. Justiça de verdade era ela não ter sido estuprada, mas foi estuprada, ele vai pagar na cadeia igual qualquer estuprador. Agora eu quero ver se ele é gente grande, como ele falou para essa moça. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Alessandra Campelo. Mais uma prova de que a Procuradoria da Mulher tem dado sua contribuição, tem feito seu papel, e Vossa Excelência, como procuradora, tem feito um papel brilhante, deputada Alessandra Campelo, e tenha certeza que esta casa sempre vai dar todo o suporte necessário para que você possa continuar fazendo esse grande trabalho em defender as mães, as mulheres que precisam do apoio e que precisam de um acalento, muitas vezes nesses momentos mais críticos das suas vidas. Esse apresentador que se diz qualificado e que fala mal de todas as pessoas, que falou da minha família, falou de mim, falou de Vossa Excelência também, deputada Alessandra Campelo, de vários deputados desde 2019. Presidente, eu sei que nem cabe aqui a parte, mas esse rapaz, quando meu irmão morreu na Covid, meu irmão de 50 anos, que não bebia, não fumava, era evangélico, um pai de família, um avô, quando meu irmão morreu, esse rapaz disse assim, que o meu irmão tinha morrido, era castigo para mim, porque eu presidia a comissão do impeachment. E o governador não foi cassado naquele momento, e eu tenho certeza que a gente fez a coisa certa. E ele disse que a morte do meu irmão era um castigo para mim, pelo que eu tinha feito, que eu que era culpada do meu irmão ter morrido de Covid, naquela época que morriam mais de 200 pessoas por dia. Mas eu não quero que ele seja preso pelo que ele falou do meu irmão ou de mim, eu tenho meus processos contra ele. Eu quero que ele pague pelo crime de estupro. É uma justiça que a gente vai fazer a uma mulher, como a gente faz todos os dias aqui nessa casa. Quero lhe agradecer de novo, presidente, porque hoje, se a Procuradoria funciona, tem uma estrutura, e se a gente consegue fazer esse trabalho, é porque a gente tem o total apoio de Vossa Excelência. Obrigada, presidente Roberto Cidade. Obrigado, deputada Alessandra Campelo. Faço das suas palavras as minhas. Nós sabemos muito bem o quanto esse meliante fez mal a muitas famílias, muitas pessoas, e ele vai pagar por esse crime, que ele é um estuprador, um homem que envergonha a classe, né, de comunicação, que faz um papel de uma pessoa que é lamentável e que com certeza vai pagar por todos os crimes dele. Próxima oradora no pequeno expediente, deputada Mayra Dias.
Bom dia, senhor presidente, todos os colegas presentes aqui, todos os assessores, também todos que nos acompanham por meio da TV Alian, toda a imprensa que se faz presente ali. Hoje eu subo aqui a essa tribuna mais uma vez para abordar a grave crise que a saúde do estado do Amazonas vem enfrentando e não tem como ficar omissa a isso, não tem como não falar. E a gente traz aqui, inclusive, nesta situação do Hospital de Lábrea, que ontem a gente recebeu a notícia que mais uma vez está paralisado, né, os serviços, os médicos precisaram paralisar ali para reivindicar os seus direitos. Em agosto, nós protocolamos aqui nessa casa um requerimento solicitando do governo do estado do Amazonas e a Secretaria de Saúde para que tomasse as providências para regularizar, né, os salários dos profissionais, mas até o presente momento nada foi feito. Então, mais uma vez, né, porque naquela época também eles fizeram um protesto e aí depois retornaram e agora mais uma vez eles estão aí fazendo essa reivindicação, porque realmente é um descaso total você estar com mais de 4 salários, né, aí 4 meses de salário atrasado, e a gente sobe aqui mais uma vez para fazer, né, esse apelo, esse pedido ao governo do estado para que possam tomar medidas cabíveis, as medidas, né, um plano de ação para que possa regularizar os salários, porque a gente sabe que não é só lá em Lábrea, mas tem vários hospitais, vários setores aí da saúde que estão com os salários atrasados e é preciso regularizar, né, fazer um plano de ação para que possa regularizar os salários, enfim, tomar, né, adotar medidas administrativas e financeiras imediatas, justamente para quitar, porque isso aí impacta diretamente a vida das pessoas, porque aquelas pessoas que precisam de um atendimento, chegam até o hospital e não tem esse atendimento. E não é só a questão dos profissionais, tem também a falta de insumos necessários, inclusive luvas, itens que são básicos, entendeu? Como gases, luvas, enfim. E também a questão dos medicamentos, né? Então, hoje a gente faz esse apelo, a gente traz esse assunto até aqui, justamente porque a gente vê que falta um diálogo, né, do governo com as empresas terceirizadas. Enfim, um joga para o outro e nada é resolvido. E a gente precisa resolver essa situação, porque falar de saúde realmente são vidas que são colocadas em risco e com saúde não se brinca. Então, fica aqui o nosso apelo ao governo do estado que possam tomar as medidas cabíveis, que possam resolver essa situação lá do município de Lábrea, né? E a gente vai estar aqui sempre no que a gente consegue fazer, entrando com requerimento, falando com o secretário, falando com o governo do estado, para que a gente possa, né, aí dar a nossa contribuição e tentar resolver as coisas da melhor forma possível. Obrigada. Próximo orador inscrito, deputado Wilker Barreto. Rádio Alian Senado FM 106,9 MHz. Música e informação. Ocupando a tribuna, eminente deputado Wilker Barreto. No pequeno expediente desta manhã de quarta-feira, 13 de novembro. Deputado Wilker Barreto. Senhor presidente, deputado Roberto Cidade, senhoras e senhores deputados, deputadas, povo do Amazonas. Deputada Mayra, eu alertei o governo do erro de se colocar uma OS para administrar o Hospital de Lábrea. A OS, deputado Cristiano, não tem a varinha mágica. Ela vem para o Amazonas, não traz R$1 de capital de giro, não coloca a deputada Mayra uma moeda do seu dinheiro e administra o hospital com o dinheiro do próprio Estado. Ora, que mágica é essa? Que expertise é essa?
Está lá o caos instaurado em Lábrea, uma importante cidade. Segundo o depoimento, os médicos não têm, não é só salário não, deputada Mayra, não tem luva para praticar um parto. Se isso não for uma agressão ao direito de uma mãe e de uma vida que vem ao mundo, é o quê? Tem várias formas de se praticar violência contra a mulher, deputada Mayra. Tirar o direito de uma mãe ter o seu filho de forma decente, isso é uma violência. E aí, deputada Mayra, mesmo este deputado, não é de agora, alertando da periculosidade de OS, mesmo o deputado Cristiano trazendo fatos que as OS que estão operando em Manaus, no Amazonas, são OS já denunciadas. Para quem não sabe, para quem está me assistindo, OS é Organização Social. Digita no Google Organização Social de Saúde e Corrupção. Essa OS, que agora querem para colocar para administrar o 28 de agosto do Olindu, deputada Mayra, está aqui, ó. Anteontem, hoje é dia 13, mesmo este deputado alertando, mesmo a secretária assumindo que iria fazer uma reunião antes de oficializar, está aí, ó, deputado Cristiano, já firmaram o contrato, está assinado. Eu estou hoje, deputada Mayra, e convido Vossa Excelência e os colegas deputados, apresentando uma representação do Ministério Público e Tribunal de Contas pedindo o cancelamento. Como é que a gente pode, delegado Péricles, trazer uma instituição que já responde no Ministério Público por desvios? Olha aí, ó. Não sou eu que estou dizendo não, Péricles, está lá, ó. Estado de Goiás. É esse perfil, é essa ficha corrida que nós queremos administrar a saúde de Manaus? É com esse DNA? E isso não é levado em conta? Cadê os princípios da moralidade, da economicidade, que norteiam a administração pública? Deputada Mayra, eu estou pedindo uma audiência com o grupo de trabalho do Ministério Público. Convido Vossa Excelência para nós irmos tratar sobre o assunto Lábrea, que já é uma realidade triste, e nós não podemos assistir de camarote a privatização de forma errada, de forma que venha a macular, ceifar vidas. Não existe nenhuma OS administrando pronto-socorro. E aí eu te pergunto, deputado Cristiano, deputado Dan, no dia que bater as metas de atendimento, vai fechar? Porque a OS trabalha com meta, tantas cirurgias, tantos procedimentos. E no pronto-socorro tem meta? Chegou naquele número de atendimento, vai parar? Porque o 28 de agosto, nossa maior porta aberta. O que eu quero aqui, senhores deputados, é discutir números. Esta casa aqui tem um papel principal fiscalizar. E nós estamos falando, deputados e deputadas, um dos maiores contratos vigentes, 2 bilhões de reais, deputado da Câmara. Eu estou alertando esta casa que, se isso avançar, é o fim da saúde no nosso Estado. Presidente, Roberto, eu queria um pouco de benevolência da mesa para me terminar. 2 minutos. Obrigado, presidente. Qual é a dificuldade, senhores deputados, do governo, da secretária, do seu staff, vir a esta casa e convencer 24 deputados que o melhor para Amazonas é a OS? Eu já tenho informações. Dentro do governo tem pessoas, servidores de carreira de bem, que não concordam, mas não podem falar porque estão amordaçados, com medo, porque eles sabem que o governo persegue. Mas é uma vergonha, hoje, o que acontece na saúde. A central de medicamentos, senhores deputados e deputadas, é caso de polícia, deputado Jorge. Nós temos que ir lá fiscalizar. As informações é só que estão fazendo papel.
papel. Quem é em sã consciência que pode pensar em desviar recursos de medicamentos, gente, de merenda escolar? Quando você fala, deputado Jorge, qualquer tipo de desvio de recurso repugnante, mas de remédio, de insumos, o Ministério Público já está em diligências dentro da cidade de medicamento. A gente não consegue ter acesso às informações, secretário não vem a esta casa. Agora, deputado Dan, são as viaturas da polícia que estão recolhendo. Nós já temos um efetivo reduzido, deputado Dan, recolhendo viatura. E esta casa age como se fosse a coisa mais natural do mundo. O secretário de Segurança Pública nunca veio apresentar um plano de segurança nesta Assembleia Legislativa. Esta casa está desmoralizada. Está perdendo a força. O que nós queremos aqui é contribuir. E para contribuir tem que vir aqui, mas não vem porque não respeita o parlamento. Próximo orador escrito e último do pequeno expediente, deputado Edinailson Rosenha. TV Assembleia, canal 6.26, a cabo pela Claro. Uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Senhor presidente, não dá para negar que ontem, com a notícia da prisão desse cidadão, não sei se pode chamar, eu acho que ele tem título, e o que caracteriza a cidadania é você ter título de eleitor, mas a justiça o condenou por estupro e eu percebi que a justiça, ela muitas vezes vem a galope. Eu sei o que Vossa Excelência passou com as calúnias e as difamações desse cara que tanto prejudica o Amazonas. Eu não sei o que nosso Estado tem que permite que se prolifere, que se criem figuras desse tipo, pessoas que vivem da extorsão, da coação, do fake news, vivem de vilipendiar carreiras, de manchar reputações e muitas das vezes financiadas por mecanismos públicos e por dinheiro do povo para falar mal das pessoas. Isso é um absurdo e eu quero aqui me solidarizar a Vossa Excelência, porque eu sei que Vossa Excelência foi extremamente ofendido, machucado, tolhido do seu direito de se defender por alguém que chegou no Amazonas há pouco tempo, vem de um estado vizinho e acha que aqui pode fazer tudo. O Amazonas não é uma terra sem lei, não é uma terra de muros tão baixos e, graças a Deus, a justiça está sendo feita. Mas, na verdade, eu gostaria de fazer um comentário sobre a notícia que ontem se espalhou pelo Estado, que é a palavra do presidente Lula de se comprometer com a repavimentação da BR-319. Comandante Dan, eu não vi nenhum vídeo do presidente declarando isso. Eu não vi nenhum áudio. Eu vi recados, apesar de respeitar muito pessoas que trouxeram esses recados, políticos que detêm o nosso respeito e avalizaram isso. Contudo, eu ainda tenho inúmeras preocupações, comandante Dan. Quando o presidente fala com todas as letras que vai fechar um acordo com a ministra Marina Silva, meu Deus, quem é a ministra Marina Silva diante dessa dificuldade logística, humana e social e ambiental que é a BR-319? Será que a ministra é maior do que os 4 milhões de habitantes, deputada Débora Menezes, do nosso estado? Será que a ministra é maior que as populações de Apuí, Humaitá, Careiro Castanho, Altazes? Será que a ministra Marina Silva detém tanto poder que ela é capaz de isolar, como vem isolando há anos, o povo do Amazonas? Eu espero, comandante Dan, Vossa Excelência, que é um dos maiores lutadores dessa causa, que as pessoas que participaram dessa reunião, dessa conversa, que eu considero ter sido informal, tenham força para depois cobrar o presidente, caso ele não cumpra a palavra. Porque quando o presidente esteve aqui, o que eu ouvi com muita clareza da boca dele é que ele ia fazer algumas dezenas de reuniões, quantas forem necessárias, e ouvir quantos cientistas fossem necessários para resolver um problema que já está resolvido, basta ter vontade política.
o relatório do grupo de trabalho do Ministério dos Transportes deixa claro, deixa alvo todas as dúvidas com relação à viabilidade ambiental da BR-319. A BR-319 será uma rodovia de 2 bilhões de reais. E o DENIT, o Ministério dos Transportes, estão querendo fazer, mesmo a esse custo, porque eles entendem que ela será um modelo de rodovia para o planeta. A rodovia mais ambientalmente correta do mundo. Deputado Rosenha, tendo visto esse tema que é extremamente importante, os deputados gostariam de aparteá-lo. Irei transferir para o grande expediente, no bloco do seu partido, PMB, e também já acrescento 5 minutos do bloco do União Brasil, e já peço uma parte também de Vossa Excelência. Deputado, quando possível, também uma parte. Com muita honra, deputado Vilker Barreto. Então, meus senhores deputados, não dá para a gente acreditar em fofoquinha de gabinete, em disse-me-disse de beira de mesa, de conversas informais. Conversas informais não são conversas oficiais. Eu gostaria de ver o presidente Lula em uma reunião, em uma coletiva, dentro de um organismo como o Ministério do Transporte, garantindo, dando prazos, dando metas, enquadrando a ministra Marina Silva, porque o que eu entendo é que ela faz o que quer e engessa muitos outros ministérios com sua política xiita ambiental. Eu sou ambientalista, eu sou um defensor do Amazonas, da Amazônia, do bioma, eu sou um defensor de toda essa riqueza, mas eu não posso colocar na frente do povo, na frente dos seres humanos, na frente de valores importantíssimos, que é a salvaguarda dessa gente, que são os verdadeiros guardiões. Eu não posso colocar na frente deles qualquer outra coisa que não seja o bem-estar dessas pessoas. Eu concedo a parte ao deputado Vilker Barreto. Deputado Rosenha, parabenizo Vossa Excelência pelo tema, porque seria um tema que eu iria abordar no grande. Eu acredito que quando os temas são temas de interesse do Estado do Amazonas, as bandeiras partidárias são secundárias. Eu já falei inúmeras vezes que neste momento, naquela reunião, era para estar presente lá o governador. Independente se ele tem animosidade política com A, B e C. Eu acredito, presidente Roberto, que o governador, eu quero dar minha contribuição, possa, numa agenda, e aí tem que chamar a Assembleia também, numa agenda da bancada, numa agenda da Assembleia, numa agenda de governo, assumir com o presidente da República: presidente, me dê a licença ambiental, que se for falta de dinheiro, o Amazonas vai emprestar dinheiro e vai fazer a sua parte. Cada centavo levantado em empréstimo para pavimentar a BR-319, isso é investimento. Como é investimento duplicar a M010? Nós temos que pensar o Amazonas de uma forma de integração. BR-319, deputado Rosenha, é integrar o país. Nós temos que trazer essas pautas para dentro da nossa casa, e eu venho falando isso, não é de agora, presidente, que quer combater desmatamento, aumenta as capacidades produtivas das áreas desmatadas. O que avança sobre a floresta, deputado Rosenha, é a pressão mundial por alimentos. A academia já comprovou que se nós implementássemos tecnologia já existente na Embrapa, num plano de Estado, não de governo, o Amazonas, presidente, tem capacidade de liderar a política ambiental do país. Por isso, senhores deputados, que eu estou alertando esta casa, nós estamos há poucos dias de votar um orçamento de mais de 30 bilhões de reais, e nós não temos nada no orçamento voltado por uma pauta verde. O orçamento do Estado do Amazonas tem que ser um orçamento voltado para o desenvolvimento sustentável. Nós temos que pensar, sim, em tirar o nosso povo da pobreza, sem degradar o meio ambiente. Nós temos um sul do Amazonas
que tem terras do Estado e da União. Nós temos um sul do Amazonas que era para estar lá dentro, em tempo real, IDAM, CEPRO, AFEAM, ajudando o agricultor a produzir, tirando ele da informalidade, trazendo ele para o mercado, aumentando a sua capacidade produtiva. E quando se aumenta a capacidade produtiva de terras já degradadas, se tira a pressão do desmatamento. E ninguém faz isso. Escrevam, ano que vem fumaça de novo, ano que vem problema ambiental de novo, e nada está sendo feito. O que nós temos, deputado Rosenha, e eu vejo o governo errando mês após mês, ano após ano. O governador do Amazonas tem que liderar o consórcio de governadores, ligar para os governadores que têm interesse na BR-319, cada um faz sua parte, porque nós temos dois problemas. O primeiro, o ambiental, e concordo com Vossa Excelência, como que uma ministra, uma pessoa coloca uma nação, coloca uma região, milhares e milhares de brasileiros por causa da sua birra, e na minha opinião, com pouquíssima capacidade técnica para sustentar a sua fala. A BR-319 hoje é uma realidade de desenvolvimento, e só um cego não enxerga isso, presidente. Então, por isso que eu acredito que a Assembleia precisa dar a sua contribuição. Quero propor isso. Sou oposição ao governo, mas aos seus erros. Se ele quiser acertar, deputado Cristiano terá meu apoio. Mas eu estou vendo, ano após ano, e está aí o orçamento como prova. Mais uma vez, a pauta ambiental está de fora do orçamento de 2025. Obrigado pela parte, deputado Rosenha. Deputado Wilker Barreto, como sempre, preparado, profundo, acolho integralmente o seu à parte. E Vossa Excelência trouxe à luz hoje vertentes, tangentes, que nós ainda não havíamos observado. Parabéns por clarear ainda mais as nossas convicções com relação à importância da BR-319. Concedo a parte ao presidente dessa casa, deputado Alberto Cidade. Obrigado pela parte, deputado Rosenha. Deputado Wilker Barreto, falando ainda há pouco sobre a BR-319. Acabei de puxar aqui no meu celular, aqui, entrei no G1 e vi uma matéria do dia 3 de outubro de 2020. Eu era presidente da Comissão de Transporte dessa casa, estive em Humaitá, junto com o governador Wilson Lima, ministro Tarcísio, na ordem de serviço da manutenção da BR-319, e naquele momento diziam que iam pavimentar mais de 50 quilômetros da BR-319. Passou-se esses anos todos e não aconteceu. Quero aqui também parabenizar a presença do deputado comandante Dan, que esteve em Brasília, nos representou muito bem, e tenho certeza que as suas palavras foram convictas e foi o que você sentiu durante a reunião. Nós precisamos acabar com blá blá blá, com mimimi, e se vai acontecer, se não vai, a gente precisa cobrar. Independente de quem for o presidente, nós precisamos ter a BR-319 pavimentada, funcionando, tendo o direito de ir e vir. Nós amazonenses sofremos muito durante a pandemia, durante a estiagem, durante esses anos todos por não ter a BR-319 pavimentada. Deputado Wilker Barreto, governador Wilson Lima sempre se colocou à disposição de contribuir, sempre foi em todas as reuniões. Recentemente, a ministra Marina esteve aqui, o presidente Lula esteve aqui, e eu tenho certeza que a bancada do Senado, a bancada da Câmara, está toda unida em um só objetivo, de ter a BR-319 pavimentada. E eu tenho certeza que isso, todos aqui queremos, mas nós precisamos de coisas que sejam efetivas, coisas concretas, coisas que saiam do papel. Eu tenho certeza que o senador Omar, que o senador Eduardo, o senador Plínio, os 8 deputados federais querem que a BR-319 saia, mas nós precisamos também ver os pronunciamentos, ver também a boa vontade da ministra Marina, da ministra que muitas vezes lutou contra a BR-319.
O que for preciso ser feito desta casa, tenho certeza que do governador Wilson Lima, vai ser feito para que essas pautas, para que esses entraves, para que essas licenças do que depender do Estado do Amazonas saiam do papel. E Vossa Excelência, deputado Rosen, mais uma vez vem a essa tribuna defender a BR-319 porque conhece a área, sabe que o sul do Amazonas precisa ter a BR-319, eu vim de família lá do sul do Amazonas, lá de Manicoré, conheço muito bem aquela área, o Maitá, Apuí, nosso 180, como é que vai ser com a BR-319? Nós vamos ter muitos desenvolvimentos, aquela área, aqueles municípios vão crescer, e Manaus vai sair do isolamento, o estado do Amazonas vai ter a nossa tão sonhada BR-319, que já foi pavimentada lá atrás. Quero aqui também registrar também que esteve presente na reunião também deputado Sinésio Campos, que com certeza deve ter debatido e falado durante a reunião quanto é importante ter a BR-319. Nós precisamos nos unir, nós precisamos estar unidos na causa BR-319. BR-319 hoje, o Amazonas clama pela BR-319, e eu tenho certeza que também o atual presidente, o ex-presidente, todo mundo teve boas vontades de fazer, mas agora a gente precisa ter essa obra, essa pavimentação, a gente precisa começar, porque não adianta dizer que vai entregar nesse governo, porque não vai entregar. Uma obra de mais de 2 bilhões de reais, se gastou mais de 200 milhões de reais por ano, só com manutenção, e ela funciona há poucos meses. O DENIT já veio várias vezes aqui, dar explicações e não explica nada. Nós precisamos conversar, dialogar, e eu quero dizer que estou pronto para ir para as próximas reuniões. Entendo que todo mundo tem as suas agendas aqui, né? Cada um faz a sua agenda, todo mundo tem os seus trabalhos em diversas áreas, mas a BR-319 precisa ter o apoio do Poder Legislativo. Eu tenho certeza que aqui os 24 deputados estaduais estão unidos para que a gente possa ter a nossa tão sonhada BR-319 pavimentada e funcionando os 12 meses do ano. Senhor presidente, acolho integralmente o seu à parte, engrandece ainda mais essa pauta, essa luta, e nós precisamos de gestos. Palavras o vento leva, gestos são efetivos. O governador Wilson Lima sempre colocou as forças do Estado à disposição de uma solução definitiva para a BR-319. É muito complicado a gente perceber e entender que a burocracia, que a falta de traquejo político do Ministério do Meio Ambiente, a falta de boa vontade de quem dirige essa parte, acima de tudo, a manipulação e o sequestro de quem decide por essa reconstrução. Quando eu falo sequestro, eu falo que o presidente está na mão dessas pessoas, ambientalistas xiitas que colocam de lado a vida de centenas de milhares de amazonenses e de pessoas que moram nessa região do país. A Amazônia Ocidental não é só o Amazonas. A Amazônia Ocidental compreende muita coisa. Nós temos operações pelo norte inteiro, e é muito complicado quando a gente recebe reclamações, deputado Vilker Barreto, dos nossos gerentes de Boa Vista, que só recebem os nossos sapatos 25 dias depois que o pessoal de Altamira, no Pará, o pessoal de Itaituba, no Pará. É um absurdo o Amazonas viver em isolamento, tendo uma solução definitiva na mão. Só falta vontade política, porque dinheiro tem. Não se derrubará mais uma árvore na 319. Qual rodovia no planeta, tem 2 pontes caídas há mais de 2 anos e nada efetivo foi feito? Qual rodovia no Brasil tem um custo de 1 bilhão, 130 milhões de manutenção sem existir rodovia? Criou-se uma indústria, a indústria da manutenção e conservação, que dá muito mais resultado do que construir, financeiro para esses caras, do que construir uma nova rodovia. O presidente pode ter boa vontade, mas a gente precisa muito mais, deputado Vilker Barreto, nesse momento, que boa vontade. Nós precisamos de gestos efetivos da presidência da República. O presidente tem que se impor,
porque o que eu vejo é ele subjugado pela ministra Marina Silva. Eu espero que a força do nosso Senado, a força da nossa bancada, possam cobrar essa fatura prometida pelo presidente. O meu medo é o presidente ter falado isso ontem à boca pequena, ao pé do ouvido. Ao pé do ouvido não adianta, a boca pequena não adianta, tem que ser oficial. Tem que ser de verdade, tem que ser com gestos, tem que ser com assinatura de ordem de serviço, tem que dizer que vai ser do jeito que está, tem que ser da maneira que o Ministério do Transporte definiu, porque nós temos que deixar claro, o ministro Renan decepcionou a ministra Marina Silva, porque ela jamais imaginava que o ministro Renan iria acatar as inúmeras objeções que ela colocou. Ele acatou todas. No momento que ele acata, ela dá uma ré, não sabe o que fazer e começa a incentivar ONGs a entrarem na justiça como entraram, para inviabilizar juridicamente a construção da rodovia. E mais uma vez, a parte ao deputado Wilker Barreto. Obrigado novamente pela parte. Já peço até, presidente, que possa incorporar o tempo da liderança do Mobiliza ao tempo do colega deputado Rosenha. Deputado Rosenha, eu estava aqui conversando com o deputado Pérez, deputada Mayra, e me veio um fato histórico. O presidente pediu 5 minutos do tempo do Mobiliza para que seja incorporado o tempo do colega Rosenha. Do comunicado de liderança, deputado Wilker. Não, o tempo, né? Deputado Rosenha, nós temos o maior exemplo aqui do nosso lado. Se não fosse a coragem e a atitude do saudoso governador Amazonino Mendes, a 174 jamais sairia do papel. Foi a coragem, naquele momento, de um governador, deputado Jorge, que enfrentou, olha, o Amazonas faz. Convenceu o governador de Roraima à época, que me falha a memória, cada um fez sua parte. O que eu quero propor é que o governador lidere. Vamos a Brasília. Está aqui a Assembleia que aprova os empréstimos, está aqui o governador que solicita, me dê a licença que o Amazonas faz sua parte. Se vier o dinheiro do governo federal, ótimo. Mas como falou o presidente Roberto Cidade, quantas ordens de serviço já foram dadas e não foram praticadas? Se não tiver coragem, deputado Rosenha, não será pavimentado, o Amazonas tem que assumir seu papel. A BR-319 tira o Amazonas do isolamento, mas não esqueçamos, o polo industrial de Manaus, que é um polo gigante, o transporte marítimo é essencial também. É mais barato. Porque você traz num navio, você traz 5.000 contêineres. No mesmo navio, tu traz 5.000 contêineres. Imagina 5.000 carretas, mas se não tiver como trazer de rio, nós temos uma alternativa. O pior é não ter. O que não é justo é 4 milhões. Se nós colocarmos também aí o povo de Roraima, no isolamento total. E, deputado Rosenha, a duplicação da AM010 é estratégico para a sobrevivência do nosso polo industrial. Porque a estiagem, quando acontece, os portos flutuantes vão todos para Itacoatiara por causa do calado, da profundidade. E aquela caixaria da AM010 não aguenta o fluxo de carreta, está morrendo gente. Como está acontecendo hoje em função do Eneva, que é importante o campo do Azulão. Mas nós temos aí, quantos milhares de amazonenses dependem dessa estrada? Eu estou propondo que, se o governo não tiver capacidade de investimento, que não tem porque não faz gestão, mas eu sou totalmente favorável ao empréstimo para duplicação da M010. Isso tirará, ou melhor, dará ao Amazonas mais competitividade. Então, são situações como essa, deputado, que nós temos que trazer para a pauta. Governador, escute esta casa. Escute, às vezes, os deputados que não dão um tapa no ombro, mas que falam a verdade. O que nós queremos é o progresso, e o progresso vem com aqueles que têm coragem. Então, por isso, eu conclamo para que a Assembleia e o governo possam, juntamente com a bancada federal, assumir o seu papel e liderar. O Amazonas precisa de um governador, deputado Cristiano, que lidere,
que assuma o seu papel, bata no ombro e diga: o povo do Amazonas faz sua parte. Mais uma vez, obrigado pela parte, deputado Rosenha. Eu agradeço a intervenção, deputado Wilker Barreto. A gente vive uma situação em que nós temos que esperar e torcer para que o pior não aconteça. Tivemos e estamos passando a pior seca de todos os tempos. Graças a Deus os rios estão subindo, mas o Distrito Industrial vai garantir o faturamento porque empresas privadas tiveram a coragem de transferir as suas operações para a região de Itacoatiara, onde o calado é maior. Nós temos Autazes com a perspectiva de uma produção maciça, expressiva, bilionária, de um insumo agrícola importante que é o potássio. Não temos a rodovia. Nenhuma rodovia nesse país tem duas pontes caídas, inclusive as rodovias que foram prejudicadas com a grande enchente desse ano no Rio Grande do Sul. Todas as pontes já foram reconstruídas. Por que tanto descaso com o povo do Norte? Por que tanto descaso com o povo do Amazonas? Será que é porque tem pouco voto? Por que manter o Amazonas em isolamento, a quinta economia desse país, deputado Jorge Lins? Por que manter o povo do Amazonas de joelhos? Por que não perceber que a navegabilidade do Rio Madeira está comprometida? Por que não entender que sem essa rodovia nós não teremos plano B? Lógico que a cabotagem, que o transporte fluvial é a melhor solução logística. Lógico, é a mais barata, é a mais viável. Mas por que o nosso estado, junto com o estado de Roraima, são os únicos estados isolados desse país? Eu reputo que seja por falta de voto, falta de vozes, falta de forças. E a gente tem resistido bravamente aqui, deputada presidente, porque esse estado precisa se impor. Não dá para colocar 4 milhões de pessoas de joelhos. Esse estado tem importância porque aqui tem irmãos nossos, irmãs nossas. O sul do Amazonas tem uma capacidade produtiva imensa, mas hoje é subutilizada porque não há logística no sul do Amazonas. Eu concedo a parte ao deputado Jorge Lins. Deputado Rosenha, Vossa Excelência, como sempre, muito contundente nos seus pronunciamentos, trazendo temas importantes que são inerentes aos nossos interesses aqui do Amazonas, como amazonenses. E, com certeza, a BR-319 é um assunto que nós já, de forma demasiada, já discutimos aqui no plenário da Casa. É um tema de suma importância para nós, porque traduz uma perspectiva de progresso e desenvolvimento para o nosso Estado. Como Vossa Excelência mencionou, ontem o presidente Lula esteve reunido com os senadores, com alguns deputados federais, e se comprometeu de que a BR-319 sairia do papel, ou seja, a repavimentação, sobretudo do trecho do meio, ele se materializaria, né? Agora, é importante isso, a gente vê na prática, de fato, isso acontecer, porque até o momento a gente só vê esse compromisso verbal, mas na prática, aí nós temos aí a ministra Marina Silva, que sempre advogou contra a BR-319. E aí a gente não está falando só do Amazonas, nós temos Roraima, são os dois estados que estão isolados do restante do país, e a cada estiagem que nós passamos aqui em nosso estado, essa discussão da BR-319, ela só aumenta. Então, ano passado tivemos uma estiagem severa, se ressaltou a importância da repavimentação desta BR, desta rodovia. Agora, em 2024, da mesma forma, e nós, o que a gente percebe é que nós não andamos. Apesar de todos os esforços do governador do Amazonas, do governador Wilson Lima, da bancada federal, dos senadores, senador Omar Aziz, senador Plínio Valério, senador Eduardo Braga, os deputados federais, nós aqui, os deputados estaduais, nos mobilizamos, nós tivemos aí o deputado comandante Dan, deputado Sinésio, deputado João Luiz, em uma audiência no DINIT, cobrando para que o DINIT possa destravar, a gente possa vislumbrar um futuro
onde tenhamos essa BR e isso traga desenvolvimento e progresso para a nossa região. Vossa Excelência falou de assuntos também muito importantes, que é a questão da exploração do potássio, todos esses municípios que vão se beneficiar desta rodovia. Então, parabéns pelo seu pronunciamento e nós precisamos realmente encampar uma luta unificada, os deputados estaduais, deputados federais, os senadores, o governador do estado, para que a gente possa realmente materializar este, que é um sonho de todos nós amazonenses. Tenho dito. Acolho integralmente, deputado Jorge Lins, e é muito triste você conversar com a população de Lábrea, a princesa do Rio Purus, e a gente perceber que os cidadãos e as cidadãs de Lábrea têm muito mais acesso a Porto Velho e sabem andar com muito mais tranquilidade em Porto Velho do que em Manaus. É muito complicado você chegar em Apuí e não se sentir no Amazonas, presidente. O Apuí não se sente um município amazonense. Isso é um absurdo, tudo por causa do isolamento logístico imposto pela não pavimentação ou repavimentação da BR-319. É bom que se lembre que a BR-319, ela foi talvez o maior acerto do regime militar no Amazonas, no Brasil, que impôs inúmeras obras faraônicas. A maioria deu errado, mas a BR deu certo e foi construída há quase 50 anos atrás. Hoje nós sentimos falta. Hoje o Amazonas paga o preço dos desmandos climáticos do mundo inteiro. O Amazonas é quem mais preserva o meio ambiente, o povo amazonense, o caboclo amazonense é quem mais sabe preservar, mas também é quem paga a conta do desmando do mundo inteiro. Nós sofremos na pele esse ano, estamos sofrendo com comunidades isoladas a 6.000 metros da beira do rio, ou do veio de água que sobrou dos rios e paranais. Nós estamos sofrendo com o alto custo de vida no Amazonas mais profundo. 1 litro de gasolina a R$12, 1 litro de óleo a 12, 1 quilo de açúcar a R$11, porque nós não temos logística. Existe um custo Brasil e um custo Amazonas, e o custo Amazonas está muito alto. Tudo porque não se tem sensibilidade com esse povo, não tem sensibilidade com essa terra, não há boa vontade. E eu digo isso isentando o Ministério dos Transportes. Pelo Ministério dos Transportes, eu tenho certeza que essa rodovia já estaria sido feita e dentro das normas ambientais corretas. O que empaca, o que freia é a intolerância ambiental, é o ativismo ambiental que a ministra Marina Silva coloca com toda a força no governo do presidente Lula, tendo ela a última palavra, porque o presidente já deixou claro que a última palavra é dela. Isso é inaceitável. Eu espero, comandante Dan, que essa conversa à porta fechada ontem possa ser feita num pronunciamento aberto, com o presidente empenhando a sua palavra, com o presidente colocando os nossos senadores e nossa bancada federal e essa casa como avalista disso, e que a gente possa ter a repavimentação da BR-319, porque ela é essencial para a Amazônia Ocidental, ela é essencial para o homem e para a mulher do Amazonas e Roraima. Assim tenho dito, senhor presidente, meu muito obrigado. Próximo bloco, temos o orador escrito, deputado comandante Dan, bloco Podemos. Com a palavra, deputado comandante Dan. TV Assembleia, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Esta sessão tem tradução simultânea em Libras. TV Assembleia também é inclusão social. Ocupando tribuna, já no grande expediente desta manhã de quarta-feira, dia 13, o eminente deputado Dan Câmara. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Roberto Cidade, novamente cumprimento aos colegas aqui presentes, na pessoa do deputado Rosenha, que brilhantemente, juntamente com os demais deputados, articulou aqui a temática BR-319. Eu quero, presidente, também abordar com um pouco mais de profundidade este tema, e não solicitei a parte ao deputado Rosinha para poder permitir que ele concluísse o raciocínio e, juntamente com os demais colegas, pudesse expor aqui o esforço que esta casa tem feito em relação
a buscarmos soluções para a BR-319. Além daquilo que já foi exposto por todos os colegas aqui, por Vossa Excelência, presidente, e pelos demais colegas, cabe ressaltar que na abordagem que fizemos ontem ficou muito claramente estabelecido que é necessário haver uma ação interdisciplinar ou multidisciplinar em relação às questões que envolvem os problemas da BR-319, mas principalmente, deputado Rosenha, o foco é nas soluções. É comum nas abordagens que fazemos, indo até o DENIT, ou conversando com qualquer pessoa, ou com qualquer estrutura de governo, em relação aos problemas que hoje impedem que a BR-319 esteja pavimentada efetivamente, é comum que um empurre para o outro parte da solução. E o que nós percebemos ali é que, definitivamente, nós precisamos de um fórum para que nós possamos, de maneira interdisciplinar, tratar das soluções para a BR-319. Ora, se nós temos um problema, uma discussão em relação às questões que envolvem o meio ambiente, então chame-se quem representa o Ministério do Meio Ambiente para que esteja no mesmo lugar, no mesmo horário, com as mesmas pessoas tratando da solução. Se nós temos uma questão que envolve infraestrutura, então chame-se o ministério específico, ou, enfim, as agências governamentais que tratam dessa temática para podermos juntos tratarmos em relação ao problema, mas principalmente apontarmos para a solução. Se nós temos uma dificuldade, não apenas em relação aos trechos terrestres que não estão pavimentados, mas nós temos trechos que envolvem o transporte fluvial. Então, chame-se a ANTAC para poder tratar da solução desse problema. Como disse o excelentíssimo senhor presidente, deputado Roberto Cidade, brilhantemente colocou, nós precisamos efetivamente, se for o caso, de repente, presidente, conforme já foi inclusive sugerido por Vossa Excelência, mudar a Assembleia Legislativa, promovermos uma Assembleia itinerante para passarmos ali em Brasília uma semana, se for necessário, tratando de todas as questões que envolvem as dificuldades para que a BR-319 esteja definitivamente liberada para pavimentação. Porque anunciar que nós vamos pavimentar a BR é uma coisa, agora iniciar o processo de pavimentação a partir das licitações, a partir da operacionalização das soluções, é uma coisa muito distante desta falácia que nós temos ouvido a longas datas, como já inclusive apontou aqui o deputado Roberto Cidade, quando esteve presidente da Comissão de Transportes ainda. No início do governo Lula, este mandato, nós ouvimos lá na proposta dos primeiros 100 dias para este governo, uma promessa de que a BR-319 seria prioridade. Pode acessar aí os meios de comunicação, os sites da vida, e você vai ver ali uma fala do presidente da República informando que a BR-319 seria prioridade. O tempo passou, nós não vimos nada ser priorizado, e eu quero aqui trazer, tenho costumado ao longo deste processo democrático, da representação do povo do Estado do Amazonas aqui em plenária, feito uso de alguns ditados populares, e eu quero fazer uso de um outro ditado hoje, aquele ditado que diz: quem não pode com pote, não pega na rodilha. Então é assim, as pessoas que se propõem a oferecer ao povo brasileiro, oferecer ao povo dos diversos estados do Brasil, inclusive do estado do Amazonas e dos diversos municípios que o integram, apresentam projetos, planos de governo inexequíveis e não conseguem executá-los, ou não conseguem defendê-los, ou não conseguem representar de maneira digna, correta, centrada, com foco na missão, o povo do estado do Amazonas ou o povo brasileiro precisam rever o conceito e até abrir mão dos mandatos que o povo o concedeu.
porque nós precisamos de efetivamente um reforço a mais nas estratégias que temos adotado para podermos enxergar as soluções. Por exemplo, nós tramitamos aqui nesta casa e fluiu, aprovado o requerimento indicativo que aponta para um programa de cooperação federativa, onde o governo federal, com os diversos ministérios, juntamente com o governo estadual, não apenas o do Amazonas, mas o governo estadual do Amazonas, de Roraima, de Rondônia e todos os municípios que estão diretamente impactados pela não pavimentação da BR, ou seja, sofrem as consequências desta não pavimentação, estabeleçam um programa de cooperação federativa para poder juntos definirmos quais são as competências de cada um e de que maneira pode ser delegado, inclusive, algumas competências do governo federal para os governos estaduais, dos governos estaduais para os governos municipais, a fim de que nós possamos nos comprometer juntos com a solução para a BR-319. Soluciona a BR-319. Então é assim, vamos pavimentar a BR-319 garantindo que a preservação do meio ambiente irá acontecer. Inclusive, ressaltamos aqui que é necessário que haja a pavimentação, que aconteça a pavimentação da BR-319, justamente para que as estruturas de fiscalização, de controle, possam estar presentes ao longo da BR, cumprindo seu papel na preservação do meio ambiente. Hoje, você anda pela BR, sai de Manaus, atravessa aqui o Encontro das Águas, né? Um dos maiores símbolos turísticos do estado do Amazonas para o mundo, chega no Careiro da Várzea, prossegue na BR-319, passa ali pelo Careiro Castanho, a entrada do Manaquiri, a entrada de Altazes, vai prosseguindo, entra nos diversos territórios dos diversos municípios, mas passou por duas pontes que ruíram há 2 anos e 4 semanas. Estamos indo para 2 anos e 5 semanas e que 2 pontes ruíram e sequer se consegue reconstruir as 2 pontes. A informação que nós obtivemos lá, foi necessário rescindir o contrato com a empresa que lá estava, porque não conseguia entregar as pontes reconstruídas. Um absurdo. Então, a nossa perspectiva de termos a ponte sobre o rio Curuçá e a ponte sobre o rio Altaz-Mirim reconstruídas é lá para o ano de 2025, se Deus quiser. E se todo esse processo burocrático permitir que aconteça desta maneira. Ocorre que as pessoas se esquecem que os rios estão enchendo. E quando o rio, lá o Curuçá, começar a encher, aquela balsa que está estacionada ali, ancorada, servindo de ponte, ela terá que se movimentar. Lá sobre o rio Altaz-Mirim, de igual maneira, terá que se movimentar. E nós vamos começar a ver aqui, Deus queira que não, mas nós vamos começar a estar tratando aqui novamente daquelas imagens que nós vimos em que a própria população teve que puxar a balsa com cordas para poder fazer com que ela chegasse do outro lado. Um verdadeiro absurdo, um descaso com a população do estado do Amazonas. A educação sofre com esta falta de prioridade para o estado do Amazonas. A saúde sofre. Pessoas morreram há 2 anos e 5 semanas atrás e até hoje as famílias sequer têm o direito de buscar aquilo que é justo. Sequer tem esse direito, justamente porque nem laudos existem. Aqui concedo a parte ao meu querido amigo deputado Rosenha. Comandante Dan, primeiramente eu quero mais uma vez parabenizar Vossa Excelência. A sua entrada nessa casa, apesar de eu não ter participado da legislatura anterior, mas eu tenho convicção que ela engrandece o debate, que Vossa Excelência, como sempre, como pautou a sua vida profissional, sempre muito diligente, sempre muito correto. E eu quero lhe dizer que a BR-319, ela é... Peço que acrescente 5 minutos do bloco do União Brasil.
A BR-319 é muito mais do que um modal logístico. A BR-319 hoje representa a redenção econômica, social, ambiental, representa a saída desse povo da humilhação, porque o que acontece com o povo de Monicoré, com o povo do Castanho, com o povo do Careiro, da Várzea, com o povo de Humaitá, de Apuí, é uma humilhação. E nós, como legítimos representantes desse povo, não podemos continuar permitindo que mecanismos internacionais, sobretudo ONGs, que têm suas sedes na Europa, que já derrubou suas árvores há centenas de anos e ficam em escritórios manipulando o clima no mundo, dando normativas sobre meio ambiente para o mundo inteiro, sendo os grandes professores de H, porque quem realmente entende de preservação é esse mesmíssimo povo que hoje sofre com os desmandos climáticos, esse mesmo povo que sofre com a não pavimentação de uma rodovia que já existe. Não se irá derrubar uma única árvore, não se abrirá uma nova fronteira agrícola às margens da BR-319, não se criará gado. Gente, a BR-319 só serve para logística do Amazonas e de Roraima. Ela nasceu para isso. Durante anos, nós não passamos os impactos climáticos, então a gente não sentia a verdadeira importância da 319. Em 2021, em 2023, em 2024, nós estamos vivendo na pele o que é ter um custo de vida elevadíssimo, por sermos obrigados a viver no isolamento. Passagens aéreas caríssimas, fretes caríssimos. O custo Brasil gira em torno de 13% a 14% e o custo Amazonas quase o dobro. Nós precisamos de vozes, nós precisamos unir forças, porque o que não dá é para nós continuarmos a aceitar promessas. De gabinete fechado você fala o que quer. Eu quero ver é falar com uma caneta na mão. Eu quero ver é falar com determinações na mão. Eu quero ver é agir passando por cima de ministros que se dizem donos da verdade ambiental do planeta. Eu não consigo aceitar que, apesar de amar o Estado, o co-irmão, o Estado do Pará, eu não consigo entender por que a Presidência da República colocou uma COP de meio ambiente, um fórum climático maior do mundo, no Estado que mais degrada, que mais desmata e que mais acaba com o meio ambiente, no Estado em que mais nações indígenas são afetadas por garimpos ilegais, no Estado em que se cria mais gado nesse país. Meu Deus, não há cabimento. O Amazonas está de fora de todas as discussões ambientais desse planeta. É um absurdo, porque nós sim somos doutores e professores de preservação ambiental. Então eu quero, com essa fala, comandante Dan, parabenizar a sua luta, dizer que Vossa Excelência jamais estará sozinho, porque aqui tem muitos outros deputados e muitos outros amazonenses que estão com Vossa Excelência. A BR-319 não é uma bandeira política, é uma bandeira de sobrevivência desse povo. Muito obrigado pela parte. Perfeito, deputado Rosenha. Preciso registrar a felicidade que tenho em poder participar da 20ª legislatura e compartilhar com os nobres e competentes deputados que a compõem, que a integram, e juntos podermos construir soluções para o povo do Estado do Amazonas. Inclusive, a mim gerou bastante felicidade, né, com relação às notícias que ouvi ontem, a partir daquele encontro que houve com o presidente da República, presidente, né, onde nossos senadores, né, parte da bancada federal, deputados federais estiveram ali com o presidente da República, concomitantemente à agenda que estávamos tendo com o diretor-geral do DENIT, né, houve ali uma agenda em que o presidente, entre quatro paredes ali, que depois foi reverberado pelos próprios senadores, né, se comprometeu em dar celeridade e a priorizar a pavimentação da BR-319. Nós temos certeza absoluta que nós estamos muito próximos de podermos, inclusive, realizar ou fazermos turismo
pela BR-319, como aquele cidadão lá naquelas comunidades que diz que o seu pai, a sua mãe, um dia, pôde trafegar pela BR asfaltada, mas que tem um desejo de chegar no seu estado de origem, onde a sua família tem origem, lá no Nordeste, saindo do estado do Amazonas pela BR-319. É disso que estamos falando, é de sobrevivência, é de escoamento da nossa produção, é de recebimento de insumos, de materiais de primeira necessidade, de alimentos, é de tudo aquilo que faz com que o estado do Amazonas continue sendo esta referência que é para o restante do Brasil. E por falar nisso, presidente, quero também ressaltar essa estrutura das conferências das partes que estão acontecendo, a COP29, por exemplo, depois a COP30, que acontecerá no Pará, onde essas discussões estão ali bastante afloradas. Acontece que nós não vemos, como já falou aqui o deputado Rosenha, inclusive, estas discussões tratando da temática como deve ser tratada em relação ao estado do Amazonas. Nós estamos aí saindo de uma seca extrema, enfim, impactos das nossas ameaças climáticas que estamos vivenciando, estiagem severa, seca extrema, dragagem dos rios, uma série de questões, navios que chegam com atraso para poder dragar os nossos rios, BR que não é pavimentada e compromete todo o ir e vir, esse direito fundamental do povo do estado do Amazonas, e nós percebemos que nós vamos caindo no esquecimento. Um dos maiores biomas e mais importantes para o mundo hoje, onde o povo que aqui vive e sobrevive precisa ser verdadeiramente compreendido com prioridade, está esquecido e deixado de lado em relação às suas necessidades básicas, e nós precisamos rever tudo isto. As conferências das partes precisam acontecer de maneira mais participativa, fazendo com que as populações que estão afetadas diretamente e que preservam o meio ambiente sejam ouvidas e obtenham um retorno para poder continuar sobrevivendo de maneira digna, com qualidade de vida. Nós precisamos disso. Mas também quero finalizar a minha fala de hoje ressaltando novamente a preocupação em relação à PEC que foi apresentada para poder trazer o Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social para a Constituição, ou constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social. Temos acompanhado, inclusive, quero aqui agradecer a mesa desta casa, meu presidente, deputado Roberto Cidade, por ter validado o ajuste da Comissão de Segurança Pública, tornando-a Comissão de Segurança Pública, Acesso à Justiça e Defesa Social, fazendo com que esta comissão possa abordar esta temática de maneira mais abrangente, mais atualizada. Enquanto lá fora eles estão pensando em fazer alguma coisa, aqui no estado do Amazonas, graças a Deus, e aqui nesta casa, nós temos nos aprofundado nos temas e temos feito com que as nossas comissões possam tratar das temáticas de interesse do povo do estado do Amazonas de maneira mais abrangente, profunda, fazendo com que a qualidade de vida seja melhor a cada dia. E nesse sentido, quero ressaltar o apoio, vi ali o deputado Felipe Souza ainda há pouco, o apoio no sentido de buscarmos a segunda agenda com o nosso governador Wilson Lima, a agenda que foi prometida por ele, a mesa de negociação, para que pudéssemos tratar do segundo percentual da database dos agentes responsáveis pela aplicação da lei, que será concedido, se Deus quiser, ainda este ano. É claro, se o governador assim entender e a sua assessoria vai... Que acrescente mais 2 minutos. Obrigado, presidente. No Brasil. Muito obrigado, presidente. Então, para que nós possamos tratar da database dos agentes responsáveis pela aplicação da lei, considerando que na mesa de negociação lá atrás, o próprio governador estabeleceu que no mês de novembro sentaria com as classes que representam os agentes responsáveis pela aplicação da lei, as associações, enfim, os representantes, para podermos tratar daquele percentual de 3,9% que ficou faltando ser deliberado para pagamento. Quero agradecer aquilo que já foi feito, o primeiro percentual referente ao ano passado,
3 datas bases ainda continuam pendentes e o governador do estado, juntamente com sua assessoria, ficou então de sentar com os agentes responsáveis pela aplicação da lei para tratarmos deste segundo percentual. Eu acredito, deputado Rosenha, como segundo vice-líder desta casa, acredito que esta negociação vai acontecer. O deputado Felipe Souza está empenhado nesta missão. Falei com o secretário de governo, o secretário Sérgio Litaif, que também está buscando já agendar para que não passe o mês de novembro sem que esta meta seja cumprida e o nosso governo, ou o governador do estado, cumpra a sua palavra no sentido de receber e tratar desse tema. Obrigado, presidente. Próximo bloco, Bloco do União Brasil, temos um orador inscrito, deputado Jorge Lins. Rádio Aliança Senado FM 106,9 MHz. Música e informação. Senhores deputados, logo após encerrarmos essa sessão, gostaria de convidá-los para uma reunião na presidência. Tem um projeto de lei que eu gostaria de debater com vocês sobre a Previdência e tem outras pautas que são desta casa para a gente debater lá em reunião e esclarecer algumas dúvidas. A palavra ao deputado Jorge Lins. Senhor presidente, deputado Roberto Cidade, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores desta casa, amigos da imprensa, trago a este grande expediente 2 temas, 2 assuntos muito importantes. Um deles relacionado à educação. Na terça-feira, no caso ontem, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou um projeto de lei de autoria da deputada Marina Elou, que proíbe o uso de celulares nas escolas privadas e públicas do Estado. Essa matéria é uma matéria muito importante, principalmente no contexto atual, onde cada vez mais nós temos adolescentes, jovens com smartphones. E a gente sabe que hoje nós praticamente não vivemos mais sem os nossos dispositivos móveis, mas isso de fato tem impactado negativamente na educação dos nossos jovens. Há de se ressaltar que São Paulo tem legislado atualmente sobre este tema, em 2024, mas aqui no estado do Amazonas já existe uma lei vigente, a lei número 3.198, de 4 de dezembro de 2007, oriunda de um projeto de lei de autoria do então deputado Belarmino Lins, meu pai, que justamente proibia o uso de celulares nas escolas da rede pública e da rede privada. Ora, a gente sabe que o uso do celular hoje, principalmente com o uso dos smartphones, porque em 2007... o smartphone estava nascendo com o iPhone. Então, era diferente. Hoje, nós temos a questão dos dispositivos com conectividade, acesso à internet, o entretenimento que o celular nos traz, isso naturalmente impacta negativamente no aprendizado, no foco, na atenção e tem causado muitas inconveniências para os professores, muitas dificuldades para os professores, para que possam realmente chamar a atenção dos alunos para o conteúdo que está sendo apresentado na aula. E é interessante porque não basta apenas restringir o uso do celular nas escolas. O projeto de lei de São Paulo, ele simplesmente proíbe até a posse do aparelho celular na escola. Ou seja, obrigando a escola a criar dispositivos, protocolos para que possa fazer o armazenamento seguro dos aparelhos, de maneira que os alunos não tenham essa preocupação. Portanto, é importante a gente entender a necessidade de assegurar que esta lei possa ser cumprida nas escolas públicas e privadas do Estado do Amazonas, uma vez que nós já temos uma lei estadual vigente que versa sobre este assunto. São Paulo está já tratando disso e há de se ressaltar também que já existe, essa temática também já está sendo discutida no Congresso Nacional. Ou seja, com certeza, eu acredito que nós teremos uma legislação federal que vai proibir o uso dos celulares nas escolas. Existe o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, o PISA, em 2022, eles observaram que de 8
entre 10 alunos brasileiros de 15 anos de idade relataram distrações. 62% da população apoia a proibição do uso do celular nas escolas. Portanto, acho que é uma coisa, é um tema importante para nós debatermos. A gente está falando da educação dos nossos jovens, que são as pessoas que vão ditar o futuro do nosso Estado e do nosso Brasil. Um outro tema que gostaria de trazer aqui para esta casa, para a tribuna da Casa do Povo, é um tema relacionado à saúde pública. Agora, no dia 17 de novembro, nós temos o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. E é por este motivo que nós discutimos muito sobre saúde do homem no mês de novembro. Não é à toa que nós temos a campanha Novembro Azul, que tem um foco central no combate ao câncer de próstata. É claro que, e aqui é importante a gente usar a tribuna da Casa do Povo para trazer essas informações, porque não tem exatamente uma forma de você prevenir o câncer de próstata, como você previne, por exemplo, o câncer de colo de útero. Mas nós precisamos trabalhar a política de rastreamento e diagnóstico precoce. O câncer de próstata é uma doença silenciosa. Portanto, numa fase inicial, não há sintomas. Não adianta os homens irem ao médico somente quando sentir sintomas. 40%, 46% dos homens acima de 40 anos só vão ao médico quando sentem alguma coisa. E o câncer de próstata é um câncer silencioso. Quando ele dá sintomas, ele já está numa fase avançada. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós diagnosticamos numa fase inicial, 90% nós temos de cura da doença. Então, 17 de novembro, Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. É importante trazermos este tema aqui para que a gente possa educar a população masculina do nosso estado, para que procurem um médico. A partir dos 50 anos, procure o seu urologista para fazer os seus exames de rastreamento, buscando diagnosticar o câncer de próstata naqueles casos que o paciente vai desenvolver. É importante diagnosticar precocemente para introduzir o tratamento e assim a gente conseguir ter a cura. E claro, é um mês também que nós discutimos outros problemas relacionados à saúde do homem, que são até mais comuns que o câncer de próstata. Lembrando que o câncer de próstata é a doença mais comentada nesse mês, porque é um problema de saúde pública, uma doença impactante. Nós temos aí uma estimativa para este ano de 71 mil casos novos. Nos Estados Unidos também é o câncer que é mais comum no homem, no Brasil da mesma forma, é o segundo câncer que mais mata os homens. Portanto, é um problema de saúde pública que nós precisamos trabalhar políticas públicas, levando informação, promovendo acesso à informação por parte da população para que possam cuidar da saúde. Era isso que eu tinha a dizer, presidente, tenho dito, que Deus nos abençoe. Obrigado, deputado. Jorge Lins, grande médico, grande deputado, e traz um tema extremamente importante. E Vossa Excelência, sempre nos orientando em relação à nossa saúde. Senhores deputados, vai falar? Estamos encerrando o grande expediente do A Pauta como lida. Temos sobre a mesa 20 requerimentos que serão encaminhados aos seus destinatários e 18 projetos de leis que serão encaminhados às suas respectivas comissões temáticas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa sessão. Nós temos reunião, presidente, na presidência? E teremos uma reunião, convoco os seus deputados para uma reunião na presidência, para tratarmos do projeto que eu coloquei no grupo dos deputados e outros temas. Tá bom? Declaro encerrada essa sessão. Tenham todos um bom dia. E convoco os senhores deputados para amanhã, no horário regimental. Rádio Aliança Senado, FM 106.9, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. A Assembleia Legislativa do Estado é sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente. Presidência, deputado Roberto Baia Cidade Filho. Diretora responsável, jornalista e radialista Mônica Santaella.